Se você for comparar o desempenho do Corinthians ao longo da temporada, você vai ver que durante esse ano o Corinthians foi oscilando muito, né, entre bons e maus momentos, começando ali pelo Campeonato Paulista e agora encerrando com praticamente a sua permanência para a Série A do ano que vem e uma possibilidade de conquistar alguma vaga para uma das Copas de 2025. Mas esse evento ele ocorre muito por conta das mudanças que o elenco foi sofrendo ao longo desse tempo. Se a gente for puxar na nossa memória, a gente saiu de uma base totalmente envelhecida para uma troca muito repentina de jogadores. Então a gente tinha Gil, Juliano, Renato Augusto e outros nomes, e a gente foi trocando por Ranieri, Kaká, nomes que deram certo, nomes que deram errado, como por exemplo o Pedro Raul. Mas, se você olhar com muita cautela e carinho para a janela do meio do ano, você vai ver que o desempenho do Corinthians ele aumentou muito. Porque a gente trouxe nomes ali de peso, como por exemplo Memphis, o próprio André Ramalho, Carrídio e outros que chegaram para agregar valor no meio da temporada. Então é muito importante que o Corinthians, para o ano que vem, o ano de 2025, não só mantenha essa base de jogadores que chegaram para essa reformulação de elenco, como também possa contratar, fazer contratações pontuais que possam reforçar principalmente setores de lateral, defesa e ali dependendo um pouco do meio de campo, no sentido de um volante que consiga sair melhor para o jogo, porque atualmente nós temos bons marcadores, como por exemplo o José Martínez, o próprio Ranieri, que consegue fazer jogos em não 100%, mas em alguns também abaixo, que na média você tem um jogador mediano que pode compor elenco. Então, pensando na possibilidade do Corinthians disputar coisas novas para o ano que vem, é muito importante que a gente traga jogadores de peso. Muito se pergunta sobre a folha salarial, se ela deve ser alta ou não, se o Corinthians deve forçar investimentos maiores ou não, e eu te digo que sim, é importante que o Corinthians invista sim no futebol. Ainda que a dívida ela seja alta do clube, não há como quitar essa dívida sem um time competitivo. É muito difícil que você vá reduzindo dívidas se você não compete por coisas maiores, porque isso, competir por coisas maiores é a essência para você atrair mais investimento, investimentos maiores, melhores, você atrair mais novos fãs e você trazer mais os fãs existentes para o consumismo, né? Para que eles possam consumir mais produtos do Corinthians, engajar mais nas suas comunidades e tudo mais, e assim fazer com que o Corinthians trilhe um caminho sólido para a quitação de dívidas. Então, sim, é importante que o Corinthians faça investimentos. O que é muito mais interessante fazer investimentos altos, porém certeiros, do que investimentos baixos que podem a longo prazo serem altos. Por exemplo, o Pedro Raul, onde você tem um jogador que ele não serve para vestir a camisa do Corinthians, ele não tem condições de vestir a camisa do Corinthians, o custo de contratação até que foi alto, bem alto. O salário, se você for comparar com a maioria dos jogadores aí do clube, não é um salário dos mais altos, mas a longo prazo ele se torna um jogador caro, porque entrega muito pouco. Então, recentemente a gente tem aqui numa matéria que saiu no GE, muito interessante, que mostra que simplesmente ao trazer o Memphis e colocá-lo para jogar com um sistema que o favoreça e que tenha dado um pouco mais de liberdade para o próprio Yuri Alberto de jogar com mais tranquilidade e com menos peso de ter que decidir jogos e tudo mais, fez com que o Corinthians tivesse um desempenho após a chegada do Memphis e a sua estreia superior à do líder Botafogo. O que isso significa? E se a gente tivesse montado um time sólido desde o começo da temporada, a gente não tinha passado pela metade dos problemas que a gente passou e a gente estivesse numa condição de briga por coisas maiores até hoje no campeonato, como por exemplo uma vaga direta para Libertadores ou quem sabe até uma conquista de um título de campeonato. Então manter essa base é importante para que a gente possa, no ano que vem, disputar de fato os títulos. Então se fala bastante sobre o Corinthians não conseguiu chegar em nenhuma final, mesmo estando em duas semifinais de competições, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Mas, parando para pensar, era o objetivo? Eu não me lembro muito bem desse ser o grande foco do Corinthians, porque enquanto a gente estava avançando nas Copas, muitos torcedores eles ficavam falando, olha, acho que a prioridade é o brasileiro. Você pode questionar se essa é uma atitude correta e se de fato eles deveriam pensar dessa forma ou não. Eu não sou aqui uma pessoa que deve ficar julgando o pensamento de torcedor,
Mas a verdade é que sim, por muito tempo eu mesmo, por exemplo, pensei, talvez não seria melhor se a gente focasse no Campeonato Brasileiro, escapar logo dessa situação. Isso não quer dizer que eu ia deixar de torcer pro Corinthians nas Copas. Muito pelo contrário, eu gostaria muito que o Corinthians tivesse passado para as finais, que o Corinthians conseguisse conquistar um título nesse ano que foi tão difícil e que seria tão importante para alguns jogadores, como por exemplo o próprio Yuri Alberto Garro, que merece muito ganhar um título com a camisa do Corinthians. Mas ao escapar do rebaixamento, é mais confortável, você se sente mais aliviado. Então, o que vale mais? Cair para a Série B e ganhar o título ou permanecer na Série A e ter a chance de disputar títulos grandes o ano que vem? Você parar para pensar, talvez seria mais interessante os dois? Pode ser. Conquistar um título e ainda permanecer na Série A? Sim, seria o mais óbvio, seria a decisão mais assertiva, seria o melhor dos mundos. Só que em um ano tão conturbado de tantas renovações, renovação política, renovação de elenco e, enfim, mídia batendo violentamente no Corinthians, um rompimento com a CBF e tudo mais, sendo bem honesto, se eu tivesse que escolher uma das coisas, eu escolheria sim ficar na Série A. Isso nos dá perspectiva. E olha que interessante, ao ficar na Série A, a gente tem boas perspectivas de conquistar uma vaga para uma Copa o ano que vem. Talvez a Copa Sul-Americana não seja o melhor dos mundos. Ela paga menos do que a Copa do Brasil, porém dá um pouco mais de exposição internacional. E é um título que o Corinthians ainda não tenha. Mas eu acho que eu prefiro estar numa competição que pague um pouco mais. E pensando nisso, seria interessante sim o Corinthians brigar por uma vaga direta na pré-Libertadores, o que dá direito a uma vaga na Copa do Brasil. E pensando num cenário bem recente, é plenamente possível que isso aconteça, porque afinal de contas, agora estamos única e exclusivamente focados no Campeonato Brasileiro, já que fomos eliminados das duas Copas que disputávamos. Então, o ano que foi muito ruim, ele pode terminar relativamente bom. Ele pode terminar relativamente bom. Afinal de contas, em um ano de reformulação em que a gente disputava a permanência na Série A, a gente está terminando esse ano com poucos jogos, com a possibilidade real de ir para a Copa Libertadores. Meu Deus, que campeonato louco. Enfim, é muito louco isso, né? O Corinthians ele é tão grande que ele pode ofuscar muitas coisas que vão ou que podem acontecer desse ano ainda a respeito de título mesmo. Você tem um Botafogo podendo ganhar o título do Campeonato Brasileiro depois de anos terríveis que o Botafogo passou. O Flamengo acaba de ganhar a Copa do Brasil. O Cruzeiro pode ganhar a Sul-Americana. O Botafogo ou o próprio Atlético Mineiro podem ganhar a Libertadores. E a grande matéria no final do ano é o Corinthians sai da zona de rebaixamento e com menos de 10 rodadas classifica para a Libertadores. Cara, o Corinthians é gigante. Não tem jeito. Nós somos o maior. E é justamente por ser o maior e a gente acaba caindo em muitos problemas, assim, de embate com a mídia. Porque é comum você ver jornalistas nesse meio midiático dando declarações do tipo: tomara que o Corinthians não corrijam, tomara que o Corinthians não quite suas dívidas, ou torcendo para que isso aconteça, ou não falando diretamente isso, mas que indiretamente dá declarações que torcem para que o Corinthians fracasse e fracasse. Porque eles sabem que se o Corinthians conseguir se reorganizar e estruturar e nunca mais colocar pessoas mal intencionadas no poder, é muito difícil que algum outro time se sobressaia perante o nosso clube, porque nós somos muito fodas. E para finalizar esse ano com chave de ouro, tem uma coisa que ela é extremamente importante, e essa sim eu considero ser a nossa maior conquista no ano, né? O nosso verdadeiro título, que é a vaquinha da Gaviões, que pode sair a qualquer momento. Lembrando, até o momento da publicação desse vídeo, essa vaquinha não saiu, então não cai nenhum link ou coisa do tipo, mas que pode não só registrar um bom momento da torcida com um clube que sempre foi apaixonado, é bem verdade, que sempre esteve presente e tudo mais, mas que reforça, não só para quem tá dentro, mas para os que estão de fora. Ou como eu posso chamá-los? Antes, isso, de que sim, o Corinthians, ele não depende de SAF, o Corinthians não depende de mega empresários ou coisa do tipo. O Corinthians tem força para se reestruturar, porque a torcida é extremamente apaixonada, e ela precisa apenas acordar e se movimentar. E é isso que a Gaviões tem feito com esse projeto da vaquinha, o que eu parabenizo, muito bom projeto, inclusive. Eu espero que saia logo para que eu possa contribuir
E eu tenho certeza que nós vamos quitar essa arena em tempo recorde, o que é um grande passo para aumentar a receita do clube, porque você passa a ter a receita da arena disponível para você, e também para aliviar um peso gigantesco de dívida do clube, porque você não precisa mais ficar se preocupando em quitar juros e juros e juros e juros sem quitar nenhuma parcela. O que me levanta um questionamento muito importante: para onde foi a porra do dinheiro dos estádios, hein? Bom, mas enfim, para encerrar este vídeo, eu gostaria de compartilhar uma notícia que é uma notícia que impacta um total de 0 pessoas, mas lendo aqui no portal do meu Timão, ahn, ou em outros portais, você pode encontrar essa notícia também, por exemplo, no GE, a CBF pediu uma vaga a menos na Libertadores para os clubes brasileiros. O que quer dizer isso, afinal? Quer dizer que, na verdade, eles não querem uma vaga a menos na Libertadores, eles querem uma vaga a mais na Libertadores de modo direto. Eles querem tirar as vagas de pré-Libertadores dos clubes brasileiros. E como isso impacta o Corinthians? Eu já ia esquecendo. O Corinthians está saindo de uma situação crítica para uma vaga de pré-Libertadores, o que daria uma disputa de Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil no calendário de 2025, e supostamente a gente vai estar muito reforçado com o Memphis podendo jogar qualquer campeonato, com possivelmente um novo midiático e tudo mais, e parece que a CBF não quer lidar muito bem com isso. A boa notícia é que a Conmebol já meio que sinalizou que não vai acatar muito bem essa ideia, mas é bom ficar de olho. Mas enfim, se eu puder pedir alguma coisa pra vocês, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like e hype o vídeo, se possível, ative o sininho e em breve teremos novos vídeos, beleza? Falou, vai Corinthians e até a próxima.